Olá, eu sou o Vinícius Bellinati e hoje vou demonstrar como funciona esta ferramenta aqui, o computador de voo, muito útil para cálculos de navegação e muito utilizado nos cursos de piloto privado e principalmente no curso de piloto comercial, porque ele ajuda nos cálculos de navegação que a ANAC pede durante a prova, ok? Então vamos para a aula. Então está aí o computador de voo, ele foi inventado na década de 30 por um piloto americano. De lá para cá sofreu poucas alterações. Então, basicamente, ele compõe duas faces. A face alfa, que é a face de conversões e cálculos, e a face brava, que é de vento. Na nossa aula de hoje, veremos apenas a face alfa, que é a face de conversões e cálculos. Ok? Então, a face alfa constitui basicamente dois discos, um fixo, que é o exterior, aí, no caso mais escuro, e um móvel, no caso interior mais claro. Uma seta horária, muito importante para os nossos cálculos. Gravem bem a seta horária ou seta 60 também, dependendo do computador. Ela vai ter uma setinha pequena, número 60. Embaixo temos os marcadores de conversões de unidades. Temos uma escala fixa lá, mais embaixo ainda, que é uma escala de conversões de Fahrenheit para Celsius. Temos as janelas, que é para cálculos de altitudes, VA, número de Mach. Temos as escalas circulares, que tem uma externa, que é a escala alfa, a Bravo, que é a escala de minutos, e a Charlie, que é a escala de horas. Basicamente, o computador de voo faz regras de 3 para a gente, trazendo as regrinhas de 3 que a gente aprende na escola. Muito simples. Então, nesse exemplo aí com coxinhas, a gente alinhou 10 coxinhas, a parte externa colocamos o número 10, e a parte interna, o valor da coxinha, no caso 10 coxinhas, R$20. Certo? Então, lembrando que os números do computador não representam magnitude. Então, 10 pode tanto ser como pode ser 10, como pode ser 100 mil, 10 mil, 1 e assim por diante. Então, alinhando esses dois valores, a gente consegue saber tanto o valor unitário da coxinha ali no caso, que o número que vai fazer mais sentido seria o número 2, uma coxinha R$2. 15 coxinhas, vamos lá procurar o número 15 no lado externo, a gente vai ter ali o valor de 30 no interno. 21, vamos lá, 21 no lado externo, teremos 42 no lado interno, e assim por diante. Então, basicamente, uma regra de 3 simples. Nosso próximo exemplo, para conversões com tempo. Então, para conversões com tempo, a gente usa as escalas internas, a Bravo e a Charlie do computador, para representar o tempo. Ao observar sempre a magnitude, 1 minuto pode ser 10, 100, 0,1 e assim por diante. Então, vamos lá para um exemplo. Um avião que voa a 210 nós. Então, 210 nós, a gente colocou a seta horária no número 21. Então, quantas milhas náuticas ele percorrerá em 20 minutos? Então, vamos lá. Aliamos ali, então, a seta horária com 21, que faz mais sentido. No caso, representando 210. Na seta interna, a gente vai procurar o número 20 e achamos o número 20. Vai aparecer a distância que ele percorreu em 20 minutos. No caso, 70 milhas. 1 hora e 10 minutos, na face interna, lá embaixo, a gente olha lá, 1.10, 1 hora e 10 minutos, que vai dar o valor de aproximadamente 245 milhas náuticas. Muito simples para fazer conversão com o tempo, com o computador de voo. Então, mais um exemplo aí. Um avião tem um consumo horário de 190 galões. Então, vamos lá, seta horária no 190, neste caso no 19. Quanto será o consumo em 30 minutos? Então, vamos lá. 30 minutos, a gente procura na face interna. Não, no disco interno, correção. E no disco externo, a gente vai saber que ele consome 95 galões. 1 hora e 35 minutos, mesma coisa. Vamos lá. Disco interno. Vamos procurar o número, no caso, 1 hora e 35. Está lá embaixo. 300 galões, aproximadamente. Ok? Então, isso facilita bastante os cálculos de conversão com o tempo. Agora, determina o número de VA, ou Tour Speed, como queiram em inglês. Na janela For Tour Speed, a gente tem que alinhar o nível de voo com a temperatura daquele nível. Então, sempre o nível de voo com a temperatura do nível. Ok? A gente procura a VI no disco interno e lê a VA no disco externo. Muito fácil e muito importante para o cálculo de navegação. Então, vamos lá. Nível de voo, uma centena. Então, caso representado pelo número 10. A temperatura é de mais 20, muito atento, porque de um lado é positivo e do outro negativo, então 20 graus positivos, alinhamos os dois.
Procuramos a VI, que foi fornecida para a gente, no caso 180 nós, lá o 18. E lado de fora a gente vai ler a VA, então 220 nós. Muito fácil, muito tranquilo. Lembrando que sempre VI e VA são em nós. Agora vamos determinar a VA utilizando o número de Mach, também muito simples. É só girar o disco interno até aparecer essa setinha do Mach Index. Muito simples. Achou a setinha? Alinha com a temperatura que foi passada para a gente. Neste caso, menos 10. Também muito cuidado com o lado positivo e o lado negativo. Geralmente o número de Mach é medido em temperaturas negativas. Então alinhamos ali a setinha do Mach, colocamos ela no menos 10. E vamos ler no disco interno nosso Mach, no caso ponto 72. Olha lá, 72, vai dar aproximadamente aí 455 nós. Muito fácil, muito tranquilo e até relativamente preciso para os nossos cálculos de banca. É preciso o suficiente. Não é um número exato, mas para o nosso caso é preciso o suficiente para a gente conseguir resolver os problemas e acertar. Ok? O próximo exemplo é cálculo de altitude verdadeira. Vamos lá, nossa altitude de pressão de 6.000, altitude indicada de 5.500, a temperatura de menos 10 e a altitude verdadeira que vai dar 230. Então, como é que a gente faz isso? Na janela For Altitude Computation, a gente alinha a temperatura com a altitude pressão. Altitude pressão, então, no caso, nosso nível de voo, nosso QNE. Então, alinhamos ali a temperatura com a nossa altitude pressão e procurar a altitude indicada no disco externo. Então, ali a altitude indicada 5.500. No externo, a gente vai ler a altitude verdadeira, neste caso, aproximadamente 5.230 pés. Muito simples também de cálculo de altitude verdadeira. Agora, altitude densidade. Então, a gente vai ter lá a nossa altitude pressão, QNE, que é igual a 10.000. A temperatura é de 20 graus. Então, a nossa altitude de densidade será de 8.000. Como é que a gente faz isso? Na janela For True Airspeed, a gente alinha a temperatura com a altitude de pressão, como está no exemplo. E na altitude que está escrito janela, a Density Altitude, ou altitude de densidade, se for em português, já vai ter mostrando para a gente, ali no caso, 8.000 pés, que é a altitude de densidade. Muito simples também de resolver. Ok? Então, de slide é só. Agora vou mostrar mais alguns exemplos para vocês aqui na prática, com o meu próprio computador de voo. Vamos lá. Vamos lá. O que a gente pode calcular com ele aqui, então? A gente pode calcular, por exemplo, milhas em quilômetros. Muito simples de resolver. Nele vai estar escrito um lado de dentro, no caso aqui, quilômetros, e do lado externo, milha. Então é só alinhar esses dois. Vamos lá. Deixa eu procurar aqui. Quilômetros com milhas. Então, muito simples. Eu quero descobrir, por exemplo, quantos quilômetros tem uma milha. É só ir no número 1. Vai estar lá 1.8. É meio difícil ler. Aqui é 1.8 alguma coisa. Suponho que eu quero descobrir 240 km, por exemplo. Vamos lá, número 24. Então, o número 24 está aqui. A gente vai saber que vai dar aí aproximadamente 130 milhas, aproximadamente. Podemos usar também para calcular pés em metros. Mesma coisa, a gente gira aqui até achar pés e metros. Vamos lá, metros estão aqui e pés estão aqui. Então, alinha as duas setinhas aqui. Tá vendo aqui, ó, pés aqui e metros aqui. Aí é só descobrir, por exemplo, quanto tem 30 metros. Vai aqui no número 30 e na parte de cima a gente lê que dá aí aproximadamente 90, ó, 90 está aqui, pelo menos 98 pés. Também podemos calcular, por exemplo, litros em galões americanos, por exemplo. Vamos lá, a gente procura aqui liters. Cadê aqui o litros? Liters e US Gallon, ou galões americanos. Então, alinhou aqui as duas setinhas, ó. Deixa eu aparecer para mostrar aqui para vocês. Aqui, ó.
alinho as duas setinhas e é só olhar no disco interno. A gente coloca litros para descobrir no externo a quantidade que vai dar em galões. Então, vamos lá, 80 litros vai dar aproximadamente aqui, ó, 80, aproximadamente 21 galões americanos. 200, por exemplo. 200, vamos procurar o número 20 aqui. O número 20 está aqui. Então, no externo a gente vai ler que dá aproximadamente 53 galões americanos. Muito simples de entender, muito fácil de usar. Ok? Com o tempo vocês vão adquirir a habilidade e agilidade para fazer os cálculos aqui. Mas depois que aprende, é só praticar que vai dar tudo certo. É muito simples. Ajuda bastante o computador de voo. Ok? Espero ter ajudado vocês aí. Até uma próxima aula. Obrigado.